Esquizofrenóias no ar. E novamente estou aqui com o meu caderno lúdico de Alice no País das Maravilhas. Normalmente eu não trago caderno, é a segunda vez que estou trazendo caderno, porque temos aqui, né, uma pessoa que eu não quero passar vergonha na entrevista. Então eu fiz algumas anotações. Eu normalmente não entendo a minha própria letra, que já é uma outra questão que a gente já tratou num episódio sobre isso. Mas estou com ele, doutor Felipe Batista, uma pessoa que eu conheci em 92. 92? Não, parece quando eu te conheci. Faz tempo, é. Não existia nem pandemia. Foi num podcast também, né? Foi num podcast Nós estávamos da Deezer. Juntos, entrevistados, né? Exato. Eu Pela falei, não, vamos gravar. Daí, nunca dava certo, eu esquecia. Enfim, mas deu tudo certo. Viu como eu vi? Coisas melhoraram na minha vida depois de coisas novas que aconteceram. Obrigada pela presença. Não, obrigado né, pelo convite. Obrigada pela paciência. Que bom que aconteceu. Obrigada pela paciência. O doutor Felipe, ele tem uma coluna na Vogue e também ele tem um livro que chama Vista para o Precipício. Exato. E são contos. É um passeio, fugir um pouquinho só da psiquiatria, da saúde mental, um passeio pela literatura. Então, meu começo, minha estreia na literatura. Já tem outros aí? Tem outros sendo escrito, mas que agora especificamente eu estou passando por um hiato, assim, de não produzir. Então ele está à espera, mas é um romance. Mas nada relacionado à psiquiatria. Esse está engatado também, mas... tem outro. Esse está escrito, digamos assim, né? Mas eu fico tentando, às vezes, mexer uma coisa aqui, outra ali, para dar a cara certa. Não encontrei ainda a cara, mas acho que esse também vai rolar. Então, você tem uma coluna, ela é mensal? Já foi semanal, já foi quinzenal, atualmente é mensal. Como que você escolhe um tema? Você vê o que está bombando? É interessante essa pergunta. Acho que é uma combinação de muitas coisas. Acho que é um pouco do que eu vejo na clínica, no consultório, do que um pouco também do que eu estou vendo no mundo, do que aos meus olhos é interessante, né? E sempre tem também uma conversa com a editora. Uhum. Que já passei também por alguns editores lá na Vogue. Então, é uma combinação disso tudo, assim. Mas acho que, sobretudo, eu quero levar o meu olhar sobre algo que eu vivi, ou que eu achei interessante, ou que apareceu no meu consultório. Acho que é assim. O que vem aparecido no seu consultório? Você atende crianças, adolescentes, jovens? Atendo sobretudo adultos. Adultos. Jovens. Millennials. Jovens adultos, né? Assim, eu trabalho com adolescente se tiver um pouco mais velho, né? Uhum. Mas criança, adolescente jovem, jovem e idosos eu costumo encaminhar. A não ser que sejam casos assim que envolvam mais essa perspectiva geral, assim. E eu atendo em terapia também. Você faz terapia? Qual que é a sua linha? Assim, eu digo que é psicodinâmica, né? Porque que é isso? Acho que bebe da psicanálise, embora não seja psicanalista. Tá. Né? Eu sempre fiz análise, desde os 16 anos. Nossa, com a mesma pessoa? Não, já tive 3 analistas diferentes. E é curioso, porque eu pensei a minha entrada na psiquiatria se deu em virtude da psicanálise, que é uma coisa meio fora do nosso tempo, talvez um pouco, né? Assim, essa junção da psiquiatria, da psicanálise, que já foi tão forte em algum momento, acho que nos últimos anos, naturalmente, elas foram se afastando, se diferenciando por várias questões. Mas a minha entrada na saúde mental, digamos assim, se deu a partir da minha própria experiência como analisando, né? Fazendo análise, me submetendo à psicanálise. E aquilo me fascinou. E aí, eu, com 18 anos, tive essa ideia muito louca de, ao invés de cursar psicologia, de fazer esse caminho torto, assim, de ser médico, daí psiquiatra.
Então, assim, eu não descarto a possibilidade de vir a me tornar ainda um psicanalista, não, mas eu acho que eu sou, sobretudo, um psiquiatra que tem uma escuta, Muito importante. que eu posso dizer que é uma escuta psicanalítica, né? Uhum. Acho que isso eu bebi muito da psicanálise. E a minha terapia passeia por essas referências de psicanálise e da escuta. Então, mas eu não sou analista. Porque, ainda. Assim, quando a gente vai no psiquiatra, a gente tem esse modelo de consulta, acho que é norte-americano, né? Que é muito rápido, né? Que você fala seus sintomas, não sei o que lá, você tem que ser uma pessoa sucinta. Isso. Eu não sou uma pessoa sucinta. Uhum. Eu sou muito brisa. E então, por muitos anos, foi difícil para mim arrumar um profissional de um psiquiatra que tivesse um tempo, né? Não, é porque, tipo, é um modelo, né? As pessoas... É um modelo capitalista, né? Você precisa ter mais pacientes para você conseguir, etc, etc. Mas a psiquiatria, como você disse, ela... Às vezes não, muitas vezes ela é só um ramo da medicina. Uhum. E acaba perdendo essa humanidade, né? E quando você começou a clinicar, você já sentia que você tinha uma abordagem diferente? Acho que sim, isso foi ficando cada vez mais evidente. E é interessante você falar disso, porque eu brinco que a psiquiatria ela viveu uma certa angústia, assim, uma crise de identidade, algumas décadas atrás, né? Assim, como eu sou da medicina, é medicina, uhum. né? Porque a medicina, você pode identificar, na maioria das vezes, um agente etiológico, uma causa, né? E daí você propõe um tratamento baseado naquilo que foi identificado. E muitas vezes isso não acontece, na maioria das vezes isso não acontece na psiquiatria, né? Hoje em dia a gente pode falar de alterações, sobretudo funcionais, e que aí também é um outro capítulo que a gente pode discutir exatamente o que são essas alterações funcionais, né? Mas, na maioria das vezes, alterações estruturais na anatomia do cérebro, elas não ocorrem nos transtornos psiquiátricos. Por isso que a gente não se vale. Não tem um raio-x, não tem um raio-x, não tem uma ressonância, não tem um exame laboratorial que possa diagnosticar. Então, é uma especialidade de bate-papo, eu digo, né? Ainda, hoje, sempre foi e continua sendo, né? Só que... e que eu acho que essa crise foi interessante, porque, de fato, foi o que permitiu que a gente se aprofundasse no estudo da neurobiologia, dos mecanismos cerebrais relacionados aos transtornos. Isso é um aspecto bem importante, que eu acho que a gente também não pode pesar a mão para um lado, né? Quer dizer, isso nem para outro. Isso é importante, e isso fez muita coisa ser descoberta e avançar e continuar avançando. Mas eu acho que, sendo bem honesto, assim, eu acho que a própria psiquiatria, mais os meus colegas mais jovens, e eu sinto um movimento da própria psiquiatria mais recente também, de tentar retornar também um pouco ao que se perdeu, quer dizer, juntar tudo isso, né? O que a gente pode ganhar a partir das neurociências, mas o que a gente pode também ganhar ou retomar um pouco dessa dimensão da conversa, né? Da consulta psiquiátrica poder também ser um agente terapêutico. Quer dizer, eu não só imagino que o remédio vai ter um efeito terapêutico, mas a própria consulta ela pode ter uma... Então, eu acho que o meu movimento de ir para a terapia partiu disso, assim, de perceber que o remédio é importantíssimo, eu medico, eu sou psiquiatra, mas tem coisa que remédio não dá conta. E aí entra outras abordagens, né? Que são múltiplas também. Não é uma ou outra terapia, mas é também tantas outras coisas que a gente tem avançado, inclusive na própria neurociência. Assim, descobrir os efeitos do exercício físico, né, na saúde mental, da alimentação, o que um alimento pode produzir também, de melhor ou de piora. Então, tudo isso passeia assim, um pouco no probióticos, verdade ou mito? Super verdade. Verdade? Super verdade. Super verdade. Claro que a gente não está falando de qualquer bichinho, qualquer probiótico, quer dizer, são agentes específicos, na quantidade específica, mas tem estudo que mostra, por exemplo, tem uma revisão recente que mostrou, em algumas situações, um efeito até equivalente de antidepressivo
comparado ao probiótico, na depressão. Então, aquelas pessoas que tomavam antidepressivo tiveram resultados semelhantes aos que tomavam somente antidepressivo. Então, essa conexão de cérebro e intestino está bem documentada, né? Você acha que desde que você começou na psiquiatria, você vê uma diferença do tipo de público ou do tipo de queixa? O tipo de sofrimento mudou? O tipo de sofrimento mudou? Eu acho que o sofrimento... Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Eu acho que o sofrimento, de certo modo, ele é meio parecido, né? Ele atravessa os tempos de uma maneira Mas o meu parecida, é mais sofrido. Eu sofro muito mais. Mas eu acho que muda um pouco a cara da coisa, né? É verdade. A depender das situações. É que as situações são diferentes, né? E o mundo vem mudando drasticamente recentemente, né? Então, acho que é impossível a gente imaginar que isso não vai ter uma repercussão na saúde mental das pessoas. A gente atravessou pandemia, a gente vive questões muito complexas do ponto de vista social, político, das identidades, vamos chamar assim. Então, tudo isso impacta a saúde mental, tudo isso aparece na clínica, né? Então, o que muda não é que as pessoas sofrem por outras coisas. Estão ficando mais... Assim, estão tristes por motivos diferentes ou ansiosas por causas diferentes. Porque é muito se falar, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, um dos mais depressivos. Mas você acha que é um componente social mesmo? Isso é verdade. É que o Brasil atravessa questões muito complexas relacionadas à saúde mental, né? Por exemplo, o uso de... Não é só que ele é o mais ansioso, mas o Brasil é um dos países que mais usam, com o maior número de utilização de ansiolíticos. Mas quem receita tanto ansiolítico? Nós médicos, isso é verdade. Os próprios psiquiatras, é possível que a gente esteja pesando a mão nisso. Eu estou me colocando no grupo, né? Os médicos de outras especialidades. Os ginecologistas adoram, dá para as nossas mães. Há também o uso abusivo. São medicamentos que, infelizmente, as pessoas encontram facilmente para comprar sem prescrição médica. O ansiolítico, né, para quem não sabe a diferença, é uma coisa pontual, ela vai na ansiedade, né? Não é um tratamento a longo prazo e acaba se tornando a longo prazo para as pessoas que não fazem o uso correto ou desmamam, etc. E tem, não sei se é verdade, mas, por exemplo, eu começo com uma dose baixa e meu corpo vai criando resistência, eu vou ter que precisar de mais e mais. Apesar esse nome ansiolítico, né, que são, na verdade, é uma forma de se chamar esses medicamentos, os benzodiazepínicos, né? Não é bem um nome adequado, é verdade, porque as pessoas criam a impressão de que a gente trata ansiedade com ansiolítico, e não é verdade, né? Primeiro que ansiedade não se trata só com remédio. Existem diversas abordagens que incluem, por exemplo, psicoterapia também. E mesmo quando a gente fala em remédio que trata, os medicamentos principalmente usados para tratar ansiedade são os antidepressivos, né? O que os ansiolíticos fazem é que e que às vezes, muitas vezes é necessário a gente recorrer a eles, é um efeito imediato, ou seja, eles acalmam de uma maneira mais imediata no momento de uma crise aguda. Então, quando um paciente chega no consultório com uma síndrome do pânico, tendo crises de pânico, eu não posso apenas prescrever para esse paciente antidepressivo, embora seja o medicamento que de fato vai tratar, digamos assim, vai arrefecer essas crises a médio e longo prazo, mas porque demora para agir. Então para mim... Eu preciso oferecer algum conforto. Que eu nem sou profissional de saúde mental, as pessoas perguntam, Amanda, quanto tempo leva para fazer efeito? E daí eu fico meio triste, porque é muito tempo. Muito tempo, sei lá, para o remédio estar torando em você, 3 meses, né? Mas para a gente começar a observar algum efeito, pelo menos 15 dias. Isso pode chegar até 30 dias para começar a observar. Uma pessoa ansiosa, ela não tem paciência. Não tem paciência. Muitas vezes não é aquele antidepressivo também que vai produzir o efeito que a gente espera. Então, há uma coisa também. Muitas vezes a gente precisa recorrer a um outro remédio, trocar remédio. Então, os ansiolíticos, eles são necessários por um tempo, mas é importante a gente...
pontuar que isso é temporário. Sim. É temporário. E eu acho que isso tem a ver também com essa construção da clínica, né? Que não é simplesmente, como você disse, fazer uma consulta, eu identificar que você tem um transtorno de ansiedade, prescrever um antidepressivo, um ansiolítico e mandar você embora, né? Você tem que criar uma relação, né? Sim. De mínima confiança, que envolva, por exemplo, que essa pessoa retorne, que a gente possa conversar sobre outros aspectos, né? Então, é um relacionamento que se cria sente que entre as o pessoas psiquiatra e o... tem preconceito ainda? Chegam no cada primeiro dia vez porque menos. a mãe mandou? Acho que cada vez menos. Eu não posso ter um público enviesado no meu consultório também, mas assim, isso, pelo menos na minha clínica, não chega mais. E eu acho que as pessoas também conversam cada vez mais abertamente. Basta você olhar na própria mídia, né? Acho que as pessoas falam mais abertamente sobre suas questões. Há um tempo atrás talvez fosse impossível as pessoas falarem de uma maneira tranquila que atravessaram uma depressão, que estão se tratando com medicamento. Isso acho que vem caindo. Ninguém associa, né, usar a medicação como uma espécie de fraqueza, porque você vai dominar os seus sentimentos. Acho que isso ainda aparece, sim, mas acho que é dever do psiquiatra também conduzir isso, né? Assim, o remédio, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele é necessário. Quer dizer, sem um remédio a pessoa vai ficar patinando e em algumas condições não vai conseguir sair. E a depender da situação, ele pode ser muito mais necessário ou menos necessário, né? Tem 2 remédios que tem se falado muito e eu fico um pouco assustada, porque eu já até falei aqui que eu já tive problema com um deles, que é o Zolpidem. Que eu tive um problema agudo, eu precisei tomar e daí acabei abusando e depois, pelo menos no meu caso, foi bem complexo de desmamar e acreditar que eu poderia dormir naturalmente. Viver sem. Porque, tipo, é um negócio que você fala... É porque você pode criar uma dependência. Sim. Então, o seu cérebro, ele pede. Isso é uma coisa interessante que é preciso ser dito também para os pacientes que desenvolvem dependência a uma determinada substância, medicamento mesmo, por exemplo, tipo Zolpidem ou um benzodiazepínico, né? Que muitas vezes é muito sofrível essa retirada. E a pessoa imagina que aqueles efeitos da retirada são sintomas da ansiedade ou da depressão e que ela não conseguirá ficar sem aquele remédio. E é curioso que, às vezes, esses sintomas são provenientes do desmame, ou seja, tem a ver com a abstinência da substância. Sim. Né? Então, claro que, a depender do caso, você não pode tirar essa substância de uma vez, você tem que conduzir. Sim. Muitas vezes você precisa associar outras drogas para essa retirada, né, desse desmame gradual. Mas, ainda assim, o paciente ele tem que estar informado de que não vai ser necessariamente um processo confortável. E aquele desconforto, ele é mais intenso nos primeiros dias e vai reduzindo. Ele precisa ter essa perspectiva de que vai melhorar. Eu, pelo menos, acreditava que a minha vida seria impossível. Sem ele. Porque dormir, pelo menos, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Você fala, eu vou perder isso? Mas daí é a importância da conversa. Né? Do paciente voltar, você conversar, você falar, isso é esperado. Isso é esperado. Que você tenha uma piora do sono, que você fique mais angustiado, mais ansioso. A gente vai tentar conduzir isso da melhor forma possível. Mas, em alguma medida, isso vai acontecer. E vai passar. E vai passar. E por que... Se a gente conduzir da forma adequada, né? Por que as pessoas estão tomando tanto indutor de sono, né? Por quê? Você acha que Porque as pessoas estão insônias. E você quer uma resposta rápida. E as pessoas estão insônias porque Por quê? elas provocam essa insônia. Acho que por exemplo, a nossa vida, se eu levar provoca isso aqui na minha cama, eu não vou conseguir dormir na hora que eu gosto. Mas, por outro lado, é difícil também você viver sem isso, né? Sem um celular, hoje em dia. Então, a própria vida contemporânea provoca isso. A gente está falando dos efeitos da tecnologia. Os celulares, eles são criados para causar dependência, né? As redes sociais são criadas de modo a causar dependência. Então, como é que a gente vai... É uma coisa meio cruel, né? Essa que eu vejo, assim. Como é que você consegue... Porque
Eu não posso simplesmente falar para o paciente, desligue seu celular. Isso não funciona. Porque as pessoas levam o celular para a cama. As pessoas... Então, eu acho que você tem que trabalhar com redução de danos. Sabe? O que é possível a gente fazer? E muitas vezes, de fato, não é possível no estilo de vida que aquela pessoa leva, porque é outra coisa complicada também. Você perguntou, por exemplo, quem é que prescreve os ansiolíticos? Muitas vezes são os próprios médicos, né? Mas tem uma coisa muito complexa que chega no nosso consultório, Amanda, que é esses problemas todos que o mundo atravessa, eles provocam algo na saúde mental das pessoas, né? E não são problemas fáceis de se resolver. São situações complexas, né? Sim. Que envolvem soluções também complexas. Só que isso produz sofrimento. Né? Isso Sim. causa crises de pânico, isso causa depressão, muitas vezes, burnout. Isso causa uma série de problemas que são típicos do nosso tempo, né? Podemos dizer assim. Pelo menos ganham um novo contorno no nosso tempo. Como é que eu vou encaminhar todas essas questões na clínica, que muitas vezes a própria clínica não dá conta? Né? O que você faz, por exemplo? Ou se você seja, é um ir no psiquiatra não vai resolver minha vida. Não vai. Se você imagina, por exemplo, se você é um psiquiatra no SUS, você não vai resolver a vida daquela pessoa que chega ali com um ataque de pânico. É muito complexo. Muitas vezes a situação que ela está vivendo de privação, de uma situação ocupacional muito complicada, né? Às vezes é uma pessoa que está vivendo desemprego, assédio no trabalho, tendo que trabalhar horas por dia, tendo que trabalhar de madrugada. Que é outra questão. Muitas vezes tem um paciente que fala assim, eu preciso trabalhar de madrugada. Eu vou dar plantão, eu preciso entregar um documento na manhã do dia seguinte. Quer dizer, o que você faz? Você fala para ele dormir? Isso não soluciona também. Mas daí você não fica angustiado? Fico, porque evidentemente aquela pessoa precisa, muitas vezes, de uma pausa, precisa de condições mais razoáveis de vida. Então, mas isso não se consegue de um dia para o outro. Sim. Então, às vezes, o remédio, ele pode ser uma certa... que entrega esse conforto mais imediato. Mas Claro. o que a gente vai fazer a partir disso? Não dá para acabar aí. Então é um caminho longo, né? E as pessoas desistem? Algumas sim, muitas não. Eu acho que as pessoas, elas querem estar bem, elas querem se sentir bem, né? E algumas coisas que muitas vezes aparecem, assim, acho que podem ser, pelo menos a gente tenta trabalhar, né? Porque também é uma coisa que se espera, não é porque o paciente está rejeitando o tratamento que eu vou... que tem isso, né? Às vezes tem colega, e claro que a gente sempre, eu também devo ter caído nisso, muitas vezes eu preciso ficar atento, mas se o paciente não responde bem ao tratamento que você propôs, ou ele cria algum tipo de rejeição, não está disposto, há uma tendência do médico simplesmente rejeitar esse paciente. Esse paciente não está respondendo, não é o paciente fácil, né, digamos assim. Mas... Vocês têm uma lista dos pacientes? Que é uma coisa, por exemplo, para você pensar assim, quer dizer, um psiquiatra ou qualquer profissional que trabalha com saúde mental, está todo mundo bem, todo mundo equilibrado, nunca precisou lidar com uma perda, com um paciente que se suicidou. É estranho, né? Porque assim, na medida que você começa a atender casos mais complexos, essas questões elas vão aparecer. Então, a gente não dá conta de tudo, né? É uma carreira, né? Você vai ter que estar aqui, você decidiu ser psiquiatra, daí você recebe uma ligação que você não tem mais o paciente, ou ele para de responder. Isso, para mim, já me causaria uma coisa muito problemática. E a gente, às vezes, desumaniza, né, o profissional da saúde mental. Porque, sei lá, você tá lá, você é aquele personagem só naquela hora da minha vida. A gente faz terapia também, né? Esposa, se você tem filho, tem se você esposa, sofre. Tem filho, sofre. Você sofre. Você sofre. Sofre. E eu acho que para trabalhar com saúde mental é importante que você... Isso não é suficiente. Né, que é aquela coisa, senão você paralisa ali no sofrimento, fica todo mundo sofrendo junto, né? Você, o paciente, que triste, aí você chora junto com o paciente, isso não vai adiantar em nada. Mas você ter, para você também desenvolver um trabalho terapêutico, você precisa ter um pezinho lá, né? Um pezinho... Que foi o que te motivou. Que é o que te motivou fazer lá no isso. começo. E continua me motivando, né? E que é uma coisa que Ou seja, um cara que faz lá o gastro,
ele não tem uma motivação. Será que ele tem uma motivação ali no sistema digestivo? Anal, né? Será? É possível. É possível. Eu acho que a gente escolhe profissões que têm sempre a ver ali com nossas questões, né? Né? E também tem aquela coisa, não é só isso, no mas passado, é também isso. O psiquiatra, aquele estereótipo, que também já caiu, espero, é um cara meio nebuloso, ele fuma um charuto, Sim, um misterioso, cachimbo. né? A iluminação dele Eu é não tipo tenho aqui. saco. Eu não tenho saco. Não só pra psiquiatra, eu não tenho Você saco já pra quis gente muito ser misteriosa. o psiquiatra Acho que em misterioso. algum momento eu quis, porque eu acho que isso é valorizado, né? Isso é valorizado. Meu misterioso, uma coisa meio... Não sei o que tá pensando e tal, mas não banquei isso, nem vou bancar. Então, é isso aí. É o que eu sou. Mas é isso, né? Tipo, a gente não... E eu, particularmente, não tenho muito saco pra fazer isso. o personagem. E nem pra ter essa Porém, de reconhecer isso também. Não é o tipo de profissional que eu busco, em nada, assim. o Instagram dele é muito legal, que ele tem as colunas, então você tem dica de cinema, daí você vê lá meio falando do Pobres Criaturas, então você consegue trazer para a cultura pop também. Eu adoro cinema. Qual a importância de misturar? Porque normalmente a gente até vê psicanalistas misturando, né? Mas o psiquiatra médico não mistura curioso, muito. Tem uma turma na psiquiatria que estuda isso especificamente, né? Tem gente que chama isso de estudos em psiquiatria cultural. Tem gente, inclusive, estudando a interface disso com neurobiologia, né? Das artes. Isso, para mim, ocorre de uma maneira muito natural e intuitiva, porque são meus interesses, né? Sempre foram. Acho que até a minha inclinação... Lá atrás, quando eu pensei em trabalhar com saúde mental, acho que passava por isso, assim. Eu pensei em fazer cinema também. Assim, eu sou um psiquiatra que escreve ficção. Então, eu vou tentando fazer tudo isso caber. Não estou disposto a abrir mão. Claro que essas coisas... Ainda na caixa, eu sou o psiquiatra. Não quero. Essas coisas, elas não costumam coexistir temporalmente. Né? Então eu tenho uns momentos. Eu tenho um momento que eu tô mais escritor, tem um momento que eu tô mais psiquiatra, raiz. Meu psiquiatra, não posso falar aqui, mas ele é músico. Que é uma grande qualidade. Dá uma passeada aí. Uma coisa que me preocupa muito é essa volta, né? Você que gosta de fenômenos culturais, essa volta da ditadura da magreza. E tem remédios novos aí que as pessoas usam, celebridades usam, Sim. né? Eu fiquei sabendo que até a Oprah é uma ativista. Eu vi um post engraçado. Ai, É a mesma coisa, é a mesma história que você... Justificando o riso. Mas que eu dei risada, porque eram atores de Hollywood no Oscar, o antes e o depois. Como eles estavam no passado, assim, eram os atores que usaram o Ozempic. Esse é um dos medicamentos. Tem um negócio que é a cabeça do Ozempic, que parece que a cabeça demora para emagrecer. A gente pode até trazer aqui uma pessoa mais da metabologia, sei lá, para falar por que a cabeça demora tanto para emagrecer, porque eu tô preocupadíssima com essa situação. E essas pessoas, elas estão fazendo uma propaganda, né? Mesmo que não seja, tipo, tome não sei o quê. Eu vou olhar e falar, nossa, que pessoa bonita. E para mim é tão triste, porque eu tenho 38 anos. Eu vi aquela coisa mais magra, esquelética, que eu ficava totalmente frustrada, porque eu nunca consegui ser magra, esquelética. Então, eu tentava algumas coisas para atingir, nunca consegui. E daí parece que veio uma coisa, corpos livres, body positive. Daí você falou, nossa, que legal, então eu acho que eu tô um pouco mais confortável comigo. E daí você vê, de repente, as pessoas que você admira, que você até achava que, nossa, são pessoas razoáveis, elas podem, sei lá, teoricamente, elas não são tão fúteis assim. Mas agora, esse fenômeno dessa super magreza, que eu até estava com um antropólogo agora, e a gente estava falando disso. E ele falou que isso do fenômeno da super magreza também é uma coisa meio do seu poder aquisitivo, porque esses remédios são caríssimos. Então, tipo, se você for uma pessoa maior,
É porque você não tem dinheiro. São dois lados da moeda. Esses medicamentos, eles são necessários em muitas situações, né? Pacientes com diabetes, ou que podem, inclusive, ser usados com esse intuito de peso. Agora, você tem que ter um acompanhamento muito adequado, porque é muito comum esses pacientes terem um efeito sanfona. Eles perdem muitos quilos naquele período em que ela está usando, e depois, como isso não foi acompanhado de uma mudança de estilo de vida, de alimentação, prática de exercício físico, é muito provável que volte tudo depois, né? Então, também, nesse sentido, nesses casos, né, que a gente está falando, vender a ilusão também, né? E é isso, envolve questões sociais, né, que não é todo mundo que vai poder pagar por esses remédios. E isso é interessante que esses movimentos, eles vão... Tem um movimento body positive, e parece uma coisa meio cínica, né? Assim, é body positive ou, na verdade... E eu acho que é uma coisa interessante também do nosso tempo, que parece que tudo isso coexiste. E aí fica difícil você entender. Quer dizer, por um lado, parece que há uma melhora, assim. Eu vejo as pessoas mais... algumas pessoas, pelo menos, mais conscientes, falando abertamente sobre essas questões, né? Do peso, de você poder não ser refém disso, né? De um ideal de corpo, que isso não existe, inclusive, né? Mas aí você vê todo esse outro lado, que parece que a coisa também continua ali e volta, né? Mas a gente não estava indo para frente, retrocedeu 20 casos. É uma coisa que gera uma angústia hoje em dia, né? Sim. Assim, a impressão de que a gente avança, mas de que bolha a gente está falando, né? De que grupo a gente está falando. E aí, essa coisa também de que parece que o mundo vai ficando cada vez mais segregado em bolhas, eu penso em ideologias, né? Eu penso isso, eu penso aquilo, e parece que se você migra de um grupo para outro, você está vivendo realidades completamente distintas, né? Sim. Quando eu era adolescente, tinha uma coisa de talvez disforia, né? Que você olha e daí aquela coisa, já fui em psicólogos, se desenha aqui, como você se vê. Aí você vê, daí, sei lá, fazem uma foto sua e fala, gente, mas tá um pouco pra fora. Por exemplo, eu me vejo assim. Daí contorna a foto, eu sou assim. Daí você fica chocadíssima. Fala, gente, mas como eu não me vejo como eu sou, e etc. Voltando para os dias atuais, tem a coisa do filtro que... Por exemplo, chegaram os filtros do Instagram. Maravilhoso, nunca mais vou me maquiar. Meu Deus, passo um negócio aqui, um contorno, tô bonita, as pessoas vão me ver bonita. E daí agora há uma negação do filtro, né? Que eu acho ótima, né? Porque o filtro veio com o negócio. Não sei se era pra nos adoecer. Acho que é meio que inocente, né? Acho. Mas daí depois vira um negócio e fala, nossa, eu vou levar isso pro meu cirurgião que eu quero o meu nariz do filtro da Yasmin Brunet. Que eu tô falando desse filtro porque é bem famoso. Mas eu não sei se meu nariz fica bom nesse. E é curioso que a própria Yasmin Brunet também não tá contente com a aparência dela. Né? Então, e daí você coloca eu quero um maxilar não sei como, não sei o quê. Daí você não se vê como um rosto. Você vê um nariz cortado, que eu quero ter esse nariz. E daí agora as pessoas não usam mais filtro. Nem todas, mas tem um negócio, falar, acho que passou um pouco do limite do filtro, não vamos usar. Mas temos nativos digitais. Eu acho que você não é um nativo digital. Não. Então, a gente ainda se relaciona com a tecnologia, com o negócio. Eu sei o que é um telefone fixo, eu sei o que é um orelhão. Eu sei. Mas os nativos digitais, eles já nascem com filtro. Exato. E como é que é para uma menina ou para um menino olhar para si, ou olhar para a pessoa que ele gosta, para o influenciador, e querer fazer parte daquilo? Porque eu já quis parecer pessoas imparecíveis comigo. É uma nova angústia ou é uma angústia repaginada? E sabe o que é mais louco? Tem pessoas hoje em dia que elas sofrem por não conseguirem se parecer, não só com a atriz famosa ou a influenciadora que ela acha bonita, etc., mas com o próprio parâmetro que se estabeleceu dela mesma. Como assim? Por exemplo, o filtro. Você faz um filtro da sua foto. Você posta a foto com filtro. Você quer parecer você quer parecer a sua versão com filtro.
Porque o ambiente virtual já é um ambiente muito propício para esse desenvolvimento de transtornos relacionados à imagem do corpo, né? E a comparação sempre é uma das questões problemáticas nisso. Mas só que antes você comparava com a televisão, com agora o cinema. Você se compara com você mesmo, com uma versão idealizada sua. Quer dizer, é quase como um avatar. É aquela versão sua que você editou, né? Mais bonito, você usou um aplicativo para poder corrigir isso, para corrigir aquilo, para mudar a luz, para colocar um filtro, naquele lugar que é bonito. Você começa a se comparar com você mesmo, com aquela versão que você criou. Então, isso é causa de sofrimento, né? Porque é impossível sustentar isso. É impossível. Mas eu acho que também essa coisa do ambiente virtual, infelizmente, veio para ficar e a gente vai ter que se adequar. Você falou de uma coisa, da gente não ser nativo, né? Virtual. Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu estava refletindo outro dia, que é o seguinte, quando eu ganhei o meu primeiro computador, sei lá, eu estava começando a adolescência, eram aquelas máquinas gigantes, e elas quebravam, né? A conexão caía. Um barulho. Você precisava muitas vezes fazer um barulho, e elas quebravam, assim, elas não eram muito eficientes. Então, elas demandavam, assim, a gente tinha uma ascensão em relação àquelas máquinas. Então, eu me lembro de parar para consertar assim, o sistema operacional, tinha algum erro, eu tinha que entrar em contato com alguém, formatar, chamar alguém para consertar, ou eu mesmo tinha que buscar uma solução ali. Sim. Hoje, dificilmente um aparelho celular ou um computador, eles dão problema, né? Em geral, eles estão funcionando. É como se aquilo fosse... Uma extensão. Uma extensão, né? Faz parte da realidade. A gente é assim, o mundo é assim. Aquilo ali... Então, muda a sua relação. É quase que você... É uma extensão sua. Você é parte daquilo. Não você tem aquilo, né? Não tem eu deixei de ser o proprietário da máquina. Eu não sou mais o dono da máquina. Quase que é o contrário. A máquina cada vez nos domina mais. Porque, né? tipo, a gente não sabe o telefone de cor da nossa... Nem existe telefone em casa, mas, sei lá, da sua mãe. A gente não sabe muita coisa, na verdade. A gente não sabe, por exemplo, o que está se fazendo com os nossos dados na internet, né? De que maneira o que aparentemente a gente gosta, o que a gente vê hoje em dia em virtude do que de fato nós gostamos, ou do que está sendo filtrado ali pelos algoritmos para a gente ver. Não sei. Porque, olha que coisa, tem uns... Como é que chama esses videozinhos que são prazerosos, né? Que despertam prazer. Assim. Tem pessoas... tem uma coisa colorida. Coisa colorida. Uma faca que tem um corte lindo. São coisas, muitas vezes, ridículas, banais, né? Que não tem que outra coisa complicada. Satisfatórios, os vídeos satisfatórios. São muito curtos, né? Não tem uma narrativa, que é uma coisa complicada das redes sociais hoje em dia, TikTok, né? Você tem que dizer algo. É tudo tão rápido. Então, na verdade, você não diz nada, não tem início, meio, final, é uma história aquilo. Né? Muitas vezes as pessoas têm uma que falam assim, meu pai, eu não quero deixar meu filho na tela, mas se você pensar em redução de tanto, tem uma vez que está todo mundo com uma tela, há uma diferença entre você assistir um filme de 2 horas. Né? Mas eles assistem 2 vezes. De você eles ver aceleram. Aquele monte de filminho acelerado, que não tem início, meio, fim, não tem uma história, não tem nexo, é uma coisa simplesmente feita para viciar. E a gente se vicia. Então, o fato de eu gostar daquilo, do meu cérebro gostar daquilo, não significa que é aquilo que eu quero ver. Então, muitas vezes no meu Instagram começam a aparecer vídeos satisfatórios, porque eventualmente aquilo desperta a minha satisfação, de fato, mas não é exatamente aquilo que eu quero ver. E o algoritmo começa a jogar aquilo para mim. Eu gostaria de ter o direito de ver as coisas que eu de fato quero, não porque ele está me mostrando. Eu acho uma coisa muito... Eu achei, na minha vida, eu sempre achei que tipo, várias coisas nunca iriam acabar. Por exemplo, o MSN, eu amava aquilo. O Orkut, mas acaba. E eu fiquei assustada porque a geração Z, elas não usam o Google para pesquisar, elas pesquisam no TikTok. No próprio TikTok. E eu digo para vocês... O algoritmo do TikTok entrega mesmo. Já tentei pesquisar, tipo, como fazer uma mala. É muito melhor que o Google. Sim. Mas é muito louco imaginar que o Google não vai ser uma coisa essencial. E se você parte para temas mais complexos, né? Que envolvem política, sociedade, você falou, tem uma bolha. Tem, tipo, esses jovens de ultradireita. Só vai aparecer coisa de ultradireita. Só vai aparecer, exato. Ou também o da super esquerda. Exato. Também progressista. Também vai ficar aparecendo
Como só existisse Como isso. só existisse isso. É muito chocante isso. E quando a gente vê algo diferente da gente, sei lá, quando a gente vai na rua, encontra uma pessoa que você não fala há muito tempo, você fala, nossa, as pessoas sabem o que é isso. É como se tivesse perdido a noção das nuances, né? Sim. As nuances desapareceram. Uhum. É tudo ou nada, é tudo muito... É isso ou aquilo. São os extremos, né? Mas eu acho que também é isso dos extremos. Isso gruda mais fácil. Então, se você pensa que esses aplicativos eles são desenvolvidos para te viciar, a gente sabe que os afetos negativos prendem mais nossa atenção. A gente é mais... O que é um afeto negativo? A raiva, a crítica. Tá. Então, quando você vê... O ódio une. O ódio une, sem dúvida. Une no pior dos sentidos, né? Uhum. A gente costuma... chama mais atenção o ódio do que um ato de delicadeza, de afeto. O ódio engaja mais. Engaja muito mais. Então, é isso. A gente vai recebendo ódio, vivendo ódio, reproduzindo ódio. Gente, que difícil, né? Aqui a gente tá com uma série de podcasts, assim, que falando coisas, realidades, tapa na cara da sociedade. Porque a gente faz isso, a gente tem que fazer fomentar debates. Mas os debates acontecem na internet de maneira muito inflamadas. Não são coisas saudáveis. Por exemplo, se eu comentar alguma coisa que eu discordo que você postou, eu vou falar coisas que eu só imagino, que eu nunca falaria para ninguém. Ou no máximo, quando estava passando o programa do Gugu e eu xingava a televisão, ele nunca saberia. Mas hoje a gente fica sabendo. É que não existe mais anonimato, né? Não tem mais esse preço do anonimato. Quase ninguém. Quem tem o benefício do anonimato? Então, se a gente... Por exemplo... Até quem não quer estar na internet, tá na internet. Tem que estar. Não, ela aparece lá. Eu tenho um amigo que não tem rede social, toda hora eu vejo algum flagra dele na internet. Ele tá lá, ainda que ele não queira. Eu também tenho uma amiga que é muito misteriosa, ela sabe tudo que eu posto. Então, como? Onde ela está? É um perfil fake, né? Tem isso. Daí tem uns avatares de uma coisa, um desenho japonês. E daí você fala, gente, quem é essa pessoa? Mas é isso, a internet, ela é polarizadora. É bom pra voyeurismo também, maravilhoso, né? Internet. Pra quem tem esse espírito voyeurista. Sim, lugar pra você... Dá pra você... Desenrolar isso aí. Desenrolar um conteúdo, que era mais uma coisa do proibido, do estranho, né? Agora tá mais, não socialmente aceito, mas tá mais ali, tipo, você consegue ver a vida de outrem. Nós, fofoqueiros, adoramos investigar a vida dos outros. Sei lá, eu vou no Instagram de um ex-Big Brother, ver, tá casado, não sei o quê. Por que a gente... É isso, a gente gosta da fofoca, né? Gosta, e a fofoca une também. Libera endorfina. Você fala mal de alguém. Fala mal. Libera endorfina, libera substâncias boas. E se a gente falar bem, não vai se liberar nada. Mas, né? Lembrei que você falou. Tudo isso é projetado pra gente se viciar e a gente nem sabe que tá viciado, né? Daí, de repente, você perde o celular entra no mar... o celular molha, tem que colocar no arroz. É mentira, eu vi depois que isso do arroz é mentira. E você desenvolve uma angústia profunda. Que eu perdi? É que você perdeu muito mais do que um celular, de fato, né? Tanta coisa que se perde. Você perdeu uma extensão. Uma extensão, um braço, né? Uma mente. Então, uma você segunda sente mente. um amputado. Um segundo cérebro, um amputado cerebral, E daí você fala, então eu vou virar hippie, eu não quero ter rede social. Daí você já rompeu com a sociedade. Tem estudos mostrando que as gerações mais novas têm QI mais baixo do que as gerações mais velhas, do que a geração dos seus pais. Então, é como se... Claro que isso é multifatorial, mas provavelmente a tecnologia tem uma importância muito profunda nisso. Tá emburrecendo, literalmente, as pessoas. A gente tá ficando mais burro. Né? E daí você vai querer ter uma conversa profunda, não vai conseguir. Por isso você tá aqui no Esquizofrenóias, que a gente é muito cabeça, muito cabeça. Que é isso, não vamos demonizar também a internet, né? Não, o Esquizofrenóias tá na internet. Tá na internet. Sua coluna tá na internet. Exato. E a gente precisa ocupar esse espaço. Então, por isso que eu não gosto também desse discurso, não é contra a internet. Assim, de que forma a gente pode fazer um uso
interessante disso. E como é que a gente pode ocupar esses espaços, né? Pode levar... Tem uma coisa que eu sempre quis perguntar para um psiquiatra, que a gente tem um termo geração dopamina, né? E tem aquele dopamina high, né? Que tá doidão de dopamina. O que organicamente, o que a dopamina faz? O que essas vídeos satisfatórios, essas coisas que a gente vê e vai se sentindo preso e nunca mais sai, e a importância do like e de ser aprovado, quimicamente, o que é a dopamina? Mexe no nosso, que a gente chama de sistema de recompensa cerebral, que é no qual a dopamina... No mundo sem internet, o que liberava dopamina? O que libera? Tudo que desperta prazer. Ele tá... Uma coisa que você gosta. Ir ao cinema, ver uma pessoa que só que está muito relacionado aos prazeres mais imediatos. As recompensas mais imediatas de prazer. Compras. Então, compras. Quando você come um bolo de chocolate, quando você ingere álcool, né, substâncias psicoativas de um modo geral. Né? Tudo que envolve prazer. Acontece que são recompensas instantâneas. Esse sistema de recompensa, ele gosta disso. Então, a gente não está trabalhando com recompensas a médio e longo prazo. A gente está exposto a muito mais dopamina do que a gente tinha. Não é que a gente está mais exposto não é que tem mais dopamina. É que a gente está oferecendo para o cérebro... como é que eu posso dizer? A gente está dando esse prazer mais instantâneo. A gente está tendo acesso a prazeres mais instantâneos de uma forma muito rápida e com essa disponibilidade que está à distância do seu celular, por exemplo. Né? E organicamente isso faz com que eu tenha uma neuroplasticidade maior, que meus neurônios morram. Você pode desenvolver uma dependência, por exemplo. Como você disse, quando você toma Zolpidem por muito tempo, numa certa quantidade, você vai se tornando... você vai desenvolvendo tolerância àquilo. Então, para poder você alcançar o mesmo efeito, você precisa de uma quantidade cada vez maior e mais frequente daquela substância. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com as redes sociais, com o celular, as redes sociais. Você precisa cada vez, para poder alcançar aquele prazer que você teve lá atrás, você vai precisar cada vez mais acessar aquilo. Só que isso tem um limite, é claro. Então, chega um momento que isso... Overdose de dopamina pode existir? Overdose e você não vai encontrar prazer nisso. Ai, que vida triste. Que é o que as pessoas costumam relatar, né? Que é o tédio. A vida é muito comum hoje em dia você ouvir pessoas falando assim, gente, eu queria tanto me livrar do celular, eu diminuir o uso, mas não consigo. Ou seja, você já tem uma percepção de que aquilo não te traz só benefícios. As pessoas já se sentem mais ansiosas, sentem que estão dedicando um tempo maior às redes sociais do que elas gostariam de, né? Então, em geral, as pessoas já têm essa impressão dos malefícios. Acontece que vai ficando difícil a gente se livrar disso, né? Porque você desenvolve dependência. Você falou de ansiedade. Ansiedade é um sentimento, né? Por exemplo, vou encontrar a pessoa que eu gosto, sei lá, fazer uma entrevista legal. Isso não é patológico, não é medicalizável. Exato. Né? Em que momento a ansiedade se torna algo, um transtorno de ansiedade de verdade? Problemático, né? É interessante isso, porque quando você fala em ansiedade, normalmente a pessoa já pensa em uma patologia, que precisa de um tratamento. Né? Quando, na verdade, ela não só pode ser benéfica, como ela foi importantíssima evolutivamente. Acho que vai ser legal, você gosta de cinema, o Divertidamente Novo. Sim. Vai ter ansiedade. Vai ter ansiedade? Vai. Então não era um personagem que estava incluído no primeiro. Não interessante, não sabia disso. E sei lá, talvez atinja as pessoas que acham que a ansiedade é uma coisa... Muita gente vai se reconhecer, todo mundo, né? Sim. Quem não é ansioso, né? Que é outra coisa, a gente deixou eu, pelo menos, deixei de perguntar aos meus pacientes se eles se sentem ansiosos, porque é uma pergunta inócua essa, né? Todo mundo está ansioso, né? Mas você acha que é o ambiente, é São Paulo? Ou, sei lá, uma pessoa... eu acho que São Paulo não é uma cidade muito... é terrível falar isso, porque eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Salvador, mas moro aqui. São Paulo foi a cidade que eu escolhi para viver. Estou aqui há mais de 10 anos. E, apesar dos problemas, que são muitos, eu amo São Paulo. Mas eu acho que, do ponto de vista mental, é uma cidade difícil, né? É difícil.
muitos desafios. E que pode ser muito desafiante a depender do seu contexto, né? Socioeconômico. Também pode ficar ainda mais complicado. Então, assim, eu acho interessante São Paulo, porque eu acho assim, uma cidade de resistência. Eu acho isso bonito daqui. De resistência. Acho que as pessoas resistem, sabe? Você vê as pessoas tentando fazer isso aqui acontecer da melhor forma. Isso aqui poderia ser totalmente desumano, né? Imagina o tamanho disso, a diversidade de pessoas que estão aqui, as diferenças sociais, tanta complexidade. Claro que tem coisas terríveis acontecendo aqui, mas eu acho que poderia ser pior. Eu acho que poderia ser pior. Então, eu acho um certo milagre o que acontece aqui. Eu acho que tem a ver também com esse movimento. Eu acho que as pessoas, muita gente que mora aqui também quer fazer isso aqui dar certo, né? Você vê movimentos bonitos, assim, vindo de todos os lugares, de todos os tipos de pessoa, tentando fazer isso aqui ficar mais humano, né? Então, é uma praça, é um parque, sei lá, é um festival de música. Sim. Você tem coisas bonitas acontecendo aqui, que eu acho que é o que torna isso aqui não possível. Tão cinza assim. Não tão cinza. Né? Ela já é cinza demais, Se fosse né? Então a gente cinza, tem que encontrar completamente, alguma corzinha ali. Algum sentido em outras coisas. Diferente, por exemplo, sei lá, Salvador. Posso estar sendo meio redundante, assim, meio simplificando demais a coisa, mas eu acho que Salvador é uma cidade, estou falando que eu nasci lá, né? Vivi muitos anos da minha vida. É uma cidade que de saída ela já te convida para uma coisa mais solar, né? Assim, por mais difícil que seja a vida lá, e que é para muita gente, muitas vezes até mais difícil do que é aqui, tem algo, você encontra um respiro, você tem ilhas de respiro. Você tem, e que não necessariamente são, que eu acho que é uma coisa complicada, porque o lazer é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, para uma saúde mental mais plena, equilibrada. E muitas vezes o lazer em São Paulo é pago, se você parar para pensar, né? Embora tenha essas iniciativas todas, não tem a praia, né? Não sei, acho que também, tem um horizonte. Como é uma cidade que ao mesmo tempo acolhe tanta gente de tanto lugar e tanta gente diferente, aí é o efeito colateral disso. Ao mesmo tempo que você fica meio ressabiado, tá meio desconfiado, né? Pô, será que aquela pessoa, posso confiar? Não sei quem é aquela pessoa, o que ela quer comigo. Tem uma coisa assim também, que eu acho, por exemplo, lá em Salvador, as pessoas costumam ser mais desarmadas de saída. Eu acho que tem a ver também com a construção histórica das cidades, etc. Isso da ansiedade, você diz que não pergunta para os seus pacientes. Isso é interessante, né? Porque já tem uma coisa que a gente está sempre pronto. Mas tem aquela ansiedade paralisante. Isso. Que parece falar, a ansiedade move, não sei o quê. Não move. Que acho que é o que você me perguntou, eu acabei não respondendo, né? Quando é que a ansiedade é problemática? Quando ela nos leva a extremos de emoção muito profundos, assim, por exemplo, ataques de pânico. Você tem uma angústia profunda, um medo desmensurado, sintomas físicos, taquicardia, sudorese profundos, né? A impressão de que você está em ameaça, quando muitas vezes não necessariamente você está. Porque a ansiedade ela é produtiva quando ela te prepara para uma ameaça que se anuncia. Real. Né? Mas quando a gente fala em ansiedade na contemporaneidade, na maioria das vezes a gente está pensando em medos que não são razoáveis, né? São coisas que muitas vezes não vão acontecer de fato. E que ou geram esses sentimentos, esse aumento dessas coisas, ou a paralisia, como você disse, né? Aí a gente precisa ter uma atenção a isso. E quando isso perdura também ao longo do tempo, né? Quer dizer, não é uma coisa que aconteceu hoje, amanhã, mas... A gente pode também ter um episódio de ansiedade, uma crise. E que não necessariamente também vai requerer um tratamento, né? Digamos assim. Isso tem que se sustentar, isso tem que ter um impacto na vida do indivíduo, né? Outra coisa, o que é o estresse? Perguntas muito... O que é o estresse? Foi que nem uma vez quando eu estava me formando em medicina, mas a gente começou a rodar no hospital psiquiátrico, e aí eu perguntei para a minha professora o que é humor. E aí ela não me respondeu. Ela falou, você vai pesquisar, porque essa pergunta é muito complexo dizer o que é estresse, né? Porque essa pessoa fala, sei lá, você vai no médico.
no gastro novamente. E daí você fala, evite estresse. Estresse. Impossível. Então, o que é isso que eu tenho que evitar? É um erro, né? A gente fala evite estresse. Esses problemas. O que acontece? A gente sabe que uma vida menos estressante, uma vida em que você tem uma alimentação mais saudável, a gente pode discutir também o que é uma alimentação mais saudável, que já tem evidências mostrando isso. Se você pratica esportes, se você medita, a gente sabe que tudo isso pode produzir um efeito benéfico, provavelmente produzirá. Mas daí a você conseguir incorporar tudo isso é que é o desafio. Né? Então, dá para você falar evite estresse. Como é que a gente vai conseguir construir uma vida que pelo menos te permita conviver com algum estresse, um estresse que não seja, como você diz, paralisante. Acho que é um pouco do que a terapia traz, né? A gente carrega. Tem coisa que a gente consegue melhorar, tem coisa que precisa melhorar, né? Porque também você viver com um sofrimento agudo, intenso, ninguém aguenta. Mas tem umas coisinhas ali, alguns sintomas que a gente aprende a conviver com eles também, né? Dá até um certo charme depois. Assim. Não há, sei lá. Tem aquela Tô sendo muito romântico. Não sei. Tem aquela medicina do estilo de vida, né? Que são vários pilares, não sei o quê. Acho importante, né? Porque trata as coisas como organismo, igual a gente falou dos probióticos, não sei o quê. Tem uma ligação, não preciso ir só no médico de intestino. Não, é porque eu acho que tudo tem hora para cada abordagem, sabe? Se você é um paciente que está no auge de uma depressão, eu não vou pedir para ele fazer exercício físico. Isso provavelmente vai ser causa de mais sofrimento ainda. Ele vai falar, meu Deus... Eu odeio exercício físico, eu não quero, eu não consigo. É pior. Como é que esse médico teve a insensibilidade de pedir para fazer uma coisa que é impossível fazer? Então você tem que também ter essa sensatez de saber que tudo tem hora também. Então por isso que eu digo que é um trabalho que perdura ao longo do tempo. Não é uma coisa que eu vou prescrever esse remédio ou esse outro, eu vou te mandar para o treinador físico, para o nutricionista. Agora, em algum momento, a gente espera que essas coisas apareçam. Em alguns pacientes pode ser mais do que outros, aí depende também, né? Mas tem... outro dia um paciente me falou, esse aqui tá parecendo uma consulta com um nutricionista. Falou isso? Porque, de fato, isso, num determinado momento, se tornou importante da gente falar ali, entende? Sim, a vitamina D é importante. E a B12. E o que você come, o que você bota... Ultraprocessados não são coisas legais. Não é no sentido fatalista, nem de você se privar de coisas, até porque é possível, se você consegue ter um equilíbrio, né, na maior parte dos dias, você mesmo vai desenvolver. É que tudo isso é tão difícil, né, Amanda? Porque isso envolve questões que não são só psíquicas, não tem só a ver com a maneira como uma pessoa se construi ao longo da vida. Isso tem as interfaces com o próprio corpo, né, com o intestino, com o cérebro. Tudo junto, na verdade, né? É que a gente separa para ficar mais fácil para a gente entender didático, mas a gente tem uma mente porque a gente tem um cérebro, a gente carrega tudo isso aqui. E aí, como é que faz para poder casar tudo isso? São conhecimentos que você vai incorporando também, mas tudo isso é tão complexo num tempo que parece que as pessoas querem tudo muito imediato, tudo muito fácil. Tem paciente que me busca, que eu acho, pelo menos, uma sinceridade nisso, de falar, olha, eu vim aqui porque eu quero remédio, não tenho nenhuma perspectiva de trabalhar nenhuma outra questão. E aí você me pergunta, e você dá? Às vezes dou. Por quê? Não, claro, quando há uma indicação para aquilo. Mas isso, não é simples, não. Acho que tanta questão aí. E às vezes a pessoa precisa mesmo de um conforto, de ilusão, sei lá. De ilusão? Também, né? A gente precisa também de ilusão. Né? Quem aguenta também viver na carne viva da coisa, né? Sim. Outro dia, meu filho de 5 anos virou para mim e falou assim, papai, quando vai ser o fim do mundo? Nossa. Como é que você responde isso, né? De uma maneira que abarca as questões dos problemas do mundo, e que uma criança de 5 anos pode receber, mas que ao mesmo tempo também ofereça esperança, né? Que ele sinta... Que trabalho difícil, hein? Não é? Sim. E qual é a resposta?
Eu fiquei meio... Tô processando aqui com você, ó. Você vê o que uma criança de 5 anos faz Há com uma interrogação. Nós temos muitas A interrogações. gente vai tentando elaborar, vai tentando... É isso. Nós temos muitas interrogações. Nesse programa a gente conseguiu sanar algumas, mas eu acho que a gente consegue dar um pouco de ilusão, de esperança e também de perspectiva, né? Sei lá, olhar o outro, ser mais empático. Apesar de ser, a empatia talvez seja uma das coisas mais difíceis que acontece, porque eu nunca vou conseguir transferir a minha eu nunca vou saber o que as pessoas passam, né? Então a gente fica tentando exercitar, mas eu acho que somos falhos. E ainda bem, né? É difícil, mas eu acho que é a única saída também. Uhum. Eu acho que aí é que tá Daí a tem umas grande pessoas que saída. falam, eu não sou empática, eu sou empático até aqui, porque depois... Não, sim, tudo bem. Mas até você reconhecer isso também já é importante. Sim. Né? Você se perguntar o que na verdade é meu, o que é daquela pessoa, de que forma eu também posso me conectar com aquela pessoa, mesmo sendo diferentes. Né? Eu acho que é a saída, essa dimensão coletiva e que é tão difícil. Né? Porque é isso, como é que você cuida... O cuidado em saúde mental está o tempo inteiro demandando a gente nessa perspectiva individual. É disso que a gente cuida. Uhum. Só que isso está o tempo inteiro em inter-relação com todo o resto. Né? Sim. Então, acho que uma das saídas também é isso aí, esse reconhecimento no outro, no espírito de coletividade, como você disse, de se reconhecer no outro, de ser mais empático, né? Voltamos na semana que vem. Entre nas redes de Felipe Batista _ é isso? Felipe Batista _. E também na revista Vogue, você tem a coluna, muito chique. E vejam os posts dele sobre cinema, é muito legal. E também tem o livro Vista para o Precipício. Tá certo? Eu coloquei Isso, visita. pela editora Quelônio. Então, Lancei no se final do ano você passado. quer um conteúdo que não é ligado à saúde mental, mas é ligado também. É ligado. O livro, acho que de alguma forma, trata sobre tudo isso, né? Uhum. As questões complexas, difíceis aí que atravessa a gente na contemporaneidade, sobretudo nos centros urbanos. Perguntas que não temos respostas, mas quando tivermos, ela chegará no seu e-mail, na sua caixa de entrada, vai chegar um alerta no seu celular, porque a gente trabalha para você. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios.